Estou chegando em chicopiraju.blogspot.com.br. Equipe Team bicampeã na Arena. Olha aí a felicidade, né? Do Zé Ricardo Garcia, os atletas, artilheiro, goleiro menos vazado, galera que mandou bem na competição que terminou ontem a Copa ACIP. Equipe Team ficando aí com o troféu, né? O Rafa Killian, um dos poucos remanescentes da equipe que foi campeão. O Zé Ricardo Garcia continua ali no comando da equipe. Parabéns, equipe Team, parabéns ao Du, parabéns ao Valdir, ao pessoal da CHIP. Realmente campeonato interessante, futebol sintético. Equipe Team bicampeã, né? Foi uma goleada na final, 10-3, 8-3, né? Foi uma goleada, né? Foi uma goleada, um passeio na decisão. E a equipe Team merecidamente aí ficando com o título na Arena, na Vila Jurumirim, na Estância Turística de Piraju. Enquanto passam as fotos aí, o Rafa Killian mandou aí pra gente estar divulgando. A gente lembra para todos que acompanham aqui chicopiraju.blogspot.com.br que em dezembro, possibilidade do Masters do Flamengo. Só vamos saber aí quais atletas, né, do passado glorioso do Mengão estarão jogando no anilado contra os Masters do Clube Esportivo União, que se prepara para a disputa da segunda divisão no ano que vem, com uma pequena, remotíssima chance de ainda disputar a primeira, né? Difícil, provavelmente vai disputar a segunda mesmo. Ainda hoje nós vamos trazer destaques aqui do esporte beltronense, jogo do Norte, futsal, jogo pela bronze, jogo do Cressol Marreco pela Liga Nacional, também no dia de hoje, rodada adiada no Marrecas Clube do futebol suíço, e a final do futsal também em virtude das chuvas. Jogo do PFB Futebol Clube também não vai acontecer neste sabadão por causa da chuva que cai em Francisco Beltrão. Vamos ainda trazer os destaques das artes marciais, vamos falar mais lá da Estância Turística de Piraju, de Itaquarituba, trazer informações também dos jogos estaduais de Itaguaí, de Itaí e muito mais informações aí com ênfase total, claro, para todos os jogos, e o placar esportivo, né, mais completo você tem aqui. Ainda aqui em Francisco Beltrão, disputa do Campeonato Futebol Amador, o Varziano, em andamento. Progresso e Nova Concórdia fazendo campanhas impecáveis. Jacutinga também numa campanha muito boa. E a rodada que pode definir mais classificados para a primeira divisão e também mais classificados aí para a segunda. As equipes que não se saírem tão bem acabam indo para a disputa da terceira divisão, uma maneira aí que todas as equipes que iniciam a disputa possam ir até o final do ano em atividade. Ainda é importante destacar também, né, trazer informações aí. Em breve começa o Municipal de Futsal, também aqui na cidade de Francisco Beltrão. As inscrições já se encerraram na semana passada. E daqui a pouquinho mais destaques, mais detalhes. Hoje está tendo sinuca do Marrecas Clube, teve a etapa do pôquer, e a gente vai trazer todos os destaques enquanto a gente continua vendo aí a festa que fez a equipe Team bicampeã na Arena, na Vila Jurumirim, né? Tá aí o pessoal, troféu que não acaba mais. Bonito troféu aí da Copa ACIP, a Copa Associação Comercial Industrial de Piraju. Ainda na Estância Turística, amanhã voltam as emoções. Muitos desses atletas aí que jogaram na Arena jogam também na Chácara Colina. As emoções do Colinão TV Estância. A Chácara Colina, campeonato tradicionalíssimo, já trouxe essa semana aqui a rodada que será disputada no dia de amanhã, lá na Chácara Colina, no dia 2 de setembro, começando a Semana da Pátria, começando o mês de prevenção ao suicídio. Hoje é aniversário da minha irmã Valéria, né? Um abraço, boa sorte, felicidade, parabéns, tudo de bom para minha irmã. Aniversário do noroeste da cidade de Bauru e aniversário de um dos maiores gigantes do do futebol do Brasil, que é o Corinthians, completando aí 108 anos, fundado em 1º de setembro de 1910. Seguem aí as fotos e tudo que rolou na Arena, na Vila Jurumirim, na Estância Turística de Piraju. Equipe Team bicampeã desta competição, né? Bicampeonato, Zé Ricardo Garcia, palmeirense, felicidade que não cabe dentro do peito, com mais uma taça, com mais um título. A equipe vai conquistando tudo lá na Arena, conquistando agora a Copa ACIP
né, a Copa Associação Comercial e Industrial de Piraju, com nomes tradicionais e alguns outros nomes novos aí do futebol suíço sintético da Estância Turística de Piraju, né? Bonito o troféu aí, né? E ao fundo a imagem aí da Estância Turística de Piraju, bem lá ao fundo, né? A subida que dá para o nosso teto. Realmente uma festa muito bonita, muito grande, a final da Copa Associação Comercial e Industrial de Piraju, disputado na Arena Society, na Estância Turística de Piraju, lá na Vila Jurumiri. Tá aí o Rafa Quilha, né? Cansado, mas segurando o troféu. É o que vale, né? É o que importa. Aí, parabéns para a equipe Team por mais esta conquista. Aproveito aqui e falo do aniversário de 108 anos do Corinthians. O Corinthians, grandioso clube. Nos últimos 10 anos, sem sombra de dúvidas, o clube que mais ganhou troféus no nosso país nos últimos 10 anos. É uma equipe que demorou para embalar, né? Chegou a ficar de 54 até 23 sem conquistar o Paulista, mas quando embalou depois ali da década de 90, muitos títulos. Então, em 1º de setembro de 1910, nascia esse gigante chamado Corinthians. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista pelos 108 anos. Em 10 anos, né, nos últimos 10 anos, ele conquistou um Mundial, uma Libertadores de Vista, uma Recopa, uma Copa do Brasil, 3 campeonatos brasileiros e 4 campeonatos paulistas. Uma sombra, uma marca realmente impressionante em 10 anos aí. Um título para cada ano, praticamente. O Corinthians tem entre os principais títulos, 2 mundiais, 7 brasileiros, uma Libertadores de maneira invicta, 3 Copas do Brasil, 29 paulistas, uma Recopa Sul-Americana, além de torneios de São Paulo e outros torneios mais. Fica aqui apenas os principais, aqueles que estão em andamento. Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje às 8h15 da noite no Arrudão tem Marreco contra Atlântico Erechim. Parada dura para o Marreco na Liga Nacional. O Atlântico tem os 2 principais artilheiros da competição. Entre eles o que quer, né? Pode sair o Atlântico Erechim vindo com tudo para cima do Marreco. Já estão esperando o Francisco Beltrão. 7ª etapa do pôquer do Marreco é Súbio Márcio. Aí o Márcio, primeiro colocado, o Jackson em segundo e o Obregon na 3ª colocação. Aí eles estão mostrando, né? O pódio mostra, né? Não tem pódio, eles mostram com o dedo ali a colocação de cada um. No final do mês, dia 29 de setembro, segundo torneio aberto de futebol do Marrecas Clube, R$40 a taxa de inscrição por dupla. As inscrições até o dia 28, um dia antes, até o meio-dia. Torneio aberto de futebol do Marrecas Clube. Presença do pessoal do Santa Fé, do Marmeleiro, onde tem futebol e a galera participa. Hoje nós não tivemos a rodada de hoje fica para o dia 7 de setembro. Chile contra o Brasil, Paraguai contra a Colômbia. Todo mundo com chance de classificação, o Brasil precisando apenas de um empate. No outro grupo, teríamos hoje Bolívia contra a Argentina, Uruguai contra o Equador, todo mundo também com chances de classificação. Fica para o dia 7 de setembro, não tem choro nem vela, a rodada no dia 7 de setembro, para o campeonato pelo menos seguir aí com o seu cronograma. Bolívia, Uruguai, Equador e Argentina, classificação esta do grupo B, todo mundo com chances. No outro grupo, Colômbia, único time 100% no campeonato, Chile, Paraguai e Brasil. Brasil mesmo sem ponto nenhum, tem chances ainda de se classificar à próxima fase da competição. No futsal, teríamos manutenções elétricas em Oato contra a equipe da Polícia Militar. Não teremos, né? Em das Chuvas, quadra úmida, futsal, Polícia Militar e em Oato estarão jogando uma outra oportunidade na primeira fase. Tivemos a vitória do Manutenções Elétricas em Oato nas semifinais, 10-2 para o time de Manutenções Elétricas contra o Fio Marketing, e no outro jogo 8-3 para a equipe da Polícia Militar contra a equipe da Clínica de Osteopatia. São 2 grandes partidas, muito bem arbitradas, e a final, Manutenções Elétricas contra a equipe da Polícia Militar. Manutenções Elétricas, 100% de aproveitamento até aqui, melhor ataque e melhor defesa.
Escolinha de tênis no Marrecas Clube, uma novidade. Tem escolinha de tênis também para adultos. Mais informações na secretaria do clube, né? Durante toda a semana a atividade aí com a escolinha de tênis. A temporada do Marrecas, que começa no dia 12 de outubro, já é tradicional, né? Dia das Crianças, feriadão, a abertura da temporada. Além da abertura das piscinas, muitas outras atrações no ginásio do Marrecas Clube. No dia 12 de outubro, começando a temporada no feriadão. Para quem é sócio, para quem não é e quer ser, é só procurar a secretaria do clube. Segunda etapa de canastra para casais no dia 15 de setembro. Vai começar às 6 horas da tarde. As inscrições até o dia 13 de setembro na portaria do clube. Lembrando que o Hélio e a Ana venceram a primeira etapa, né? Os palmeirenses estão se dando bem aí em várias modalidades ali no Marrecas Clube. Oitava etapa do futebol do Marrecas vai ser um dia depois do feriado. Tem o feriado na sexta e daí no sábado a oitava etapa do futebol com início às 2 horas da tarde. Uma preparação também já dos atletas para a disputa do dia 29 de setembro. Daí é todo mundo, né? Sétima etapa de sinuca do Marrecas Clube acontecendo hoje. Ele inicia às 13h30. Então já está rolando e a gente vai trazendo, claro, quem vencer, quem ficar em segundo, quem ficar em terceiro aí. Muita gente disputando a sinuca no Marrecas Clube também neste sabadão chuvoso, mas com muito esporte. Eu já falei aí do futsal, né? Polícia Militar, Clínica de Osteopatia. Polícia Militar acabou levando a melhor. Dos atletas, só eu não pude ir, né? Continuo hospedado, tudo bem, tudo tranquilo, mas continuo hospedado lá no hospital regional. A manutenções elétricas vai ter que o marketing JLX de internet. Final dos peladeiros, dificilmente teremos. Rafa, Colasso, Claudeci, Gilberto, Luiz Facinho, Igor Nereu, Kiko, Cleverson, eu, o Anderson, Lucas, o Júnior, o Piconcinho, o Dadi, o Jéssica e o Grande, os que estão aí na decisão. 17 atletas que estão na decisão do Peladeiros no Marrecas Clube. Campeonato Municipal Francisco Costa Santos Quimita, no dia 2 de setembro teremos Jamaica contra o quarto do grupo B, o Queimadão contra o Belvete, no dia 9 Parambu contra o terceiro do B e o Costa contra o Victor B. Lembrando que amanhã tem o jogo entre Beldará e Nacional para definir o último classificado. Feriadão de 7 de setembro, festa do Beldará de 46 anos, Masters do Beldará contra a Associação Atlética Variante, atleta 50 anos, e depois Beldará contra o Pindorama de Siqueira Campos, 2 partidas para comemorar os 46 anos do Esporte Clube Beldará. Quinta etapa de truco vai ser no Marrecas Clube no dia 8 de setembro, as inscrições até o dia 6, porque dia 7 é feriado, e o início dia 8 às 13h30, como sempre, claro, nas dependências da lanchonete do Marrecas Clube. Um abraço para o nosso amigo Rodrigo Fávaro também. Quinta etapa do vôlei de areia vai ser no dia 16 de setembro, com as inscrições até o dia 13 de setembro às 18 horas. As meninas do vôlei de areia procurem a portaria do clube aí. As inscrições até o dia 13 de setembro e a etapa no dia 16 de setembro, sempre pela manhã. Jogos infantis do estado de São Paulo, 22 e 23 de setembro, em Taquaritiba. Futsal e vôlei masculino e feminino. Quanta cidade participando, olha aí, né? 4, 7, 11 cidades, contando com Taquaritiba, né? Então Taquaritiba mais 10 cidades. Ontem tivemos a inauguração do Centro de Artes Marciais, um espaço que deve funcionar no restaurante, no Parque Alvorada, em Francisco Beltrão, as fotos que tirei do peito aí do Ademir Bacanã, também do Parque da Prefeitura. E um espaço agora muito bem aproveitado, né? Antes abandonado, todo depredado, a prefeitura cedeu o material e o pessoal das próprias artes marciais, a Associação Beltronense de Artes Marciais, conseguiu mão de obra, conseguiu apoio do patronato, pegou o pessoal mesmo, muitas vezes estava indo ali pelo parque e conseguiram deixar um espaço realmente maravilhoso. Parabéns para a galera das artes marciais do Francisco Beltrão, parabéns para a Prefeitura e para a Secretaria de Esporte que acreditou nesse projeto, e isso é a utilização de um espaço antes abandonado de maneira saudável, de maneira sustentável, de maneira que possa agregar algo para a comunidade, né? Então, parabéns aí, boa sorte para a galera das artes marciais.
sucesso nesta empreitada. Tivemos muitas apresentações, a presença de muitas autoridades. Mandar um abraço especial para o nosso amigo, né, para o Pires, das artes marciais, para toda a galera das artes marciais de Francisco Beltrão. Eu, infelizmente, não pude estar presente, né, mas, claro, parabenizo e estarei passando por ali sempre que der. Aí foi um print que eu tirei, meu amigo Marcelo Cel mandou, né, lá no Rio de Janeiro, jogos do Sesc, ginástica e uma competição onde tem beltranense participando, né? Então, a herdeira do Marcelo Cel está lá no Rio de Janeiro participando aí dessa disputa. O Zé Carlos Garcia parabenizando a Natália, vice-campeã nos 1.000 metros, modalidade K1 feminino júnior. Por 4 milésimos ela não ficou com ouro, né? Mas é Piraju se destacando na canoagem. Não importa se é canoagem de velocidade, se é canoagem slalom, Piraju vai sempre muito bem, obrigado. Hoje tem jantar e baile do vermelho e branco, do CTG recordando os fatos, com a presença do Fabiano, do Índio, do Yarley, do Chico Fraga, do goleiro Irã, Sou com banda, o Ayrton Caetano, é o pessoal do consulado do Inter em Beltrão promovendo essa grande festa. Parabéns aí para ele. Taguaí estreou no futsal em Cerqueira César contra Iaras. Sub-10 empatou 1-1, Sub-12 venceu por 8-4, no 14 venceu por 5-4 e no 16 venceu por 9-4. Parabéns aí para Taguaí, parabéns também para Iaras. Quem se garantiu aí nas quartas de final da Libertadores, quem será que fica, né? Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro pelo Brasil, Tucumã, River Plate, Independente pela Argentina, Boca ou Colo-Colo, hein? São 8 equipes agora, quem é que vai conquistar a América? Fora Brasil e Argentina, só o Chile, né? Falei antes do som, tá aí, né? Sorrisão do som, o Instagram do Sport TV publicando, porque nos Jogos Asiáticos terminaram e a Coreia do Sul venceu na prorrogação o Japão, fazendo com que Son fique livre de servir o exército. Ele vai poder voltar a atuar pelo futebol inglês. Estreia no campeonato estadual, essa aqui é a equipe de Taquarituba, no futebol de campo sub-11. Taquarituba venceu Fartura 2-0 e no sub-13 venceu Fartura por 3-0. Carlos Alberto Castilho, Taquá, já publicou lá no Instagram e a gente traz aqui como ficou fácil hoje em dia, né? Tecnologia nos ajuda. Jogando pelo campeonato ucraniano, o Shakhtar contra o Mariupol, o jogo está em andamento, né? Quando eu dei a última olhada, como vocês podem ver aí, estava 0-0, já terminou o primeiro tempo, inclusive. Vamos aqui agora com resultados, né? Com muitos destaques aí, porque tem muita informação. Campeonato turco, teremos daqui a pouquinho Alanyaspor e Gotspil, o Galatasaray fora contra o Trabzonspor, jogando o Sivasspor contra o Aksar e o Fenerbahçe vencendo por enquanto a equipe do Kayserispor. Que vai trazer todos os resultados aí na sequência para vocês que nos acompanham, né? O campeonato da Turquia. No campeonato russo, Samara bateu Anzi por 1-0, CSKA Moscou bateu Ural por 4-0, estão jogando Krasnodar e Lokomotiv Moscou, jogo já no segundo tempo, tá bom? O jogo já está em andamento. Quando eu printei aí, o jogo ainda estava no intervalo, mas já está aí no segundo tempo. Amistoso internacional, aqui é futebol feminino. Estados Unidos ganhou do Chile 3-0, a Letônia goleou a Lituânia por 4-0 e ainda hoje teremos França contra México, amistosos no futebol de campo feminino. Futebol de campo feminino também sendo destaque aqui na nossa programação. Campeonato japonês, tá aí os resultados, destaque para o Jô, que marcou 2 dos 6 gols da goleada do Nagoya sobre o Jubiluata, teve gol ainda do Souza, do Renatinho, muitos brasileiros marcando por lá, né? O Sapporo venceu o Kobe por 3-1 e os brasileiros fazendo a festa no futebol japonês. Copa do Mundo de futebol feminino é classificatória, eliminatória, né? A Alemanha bateu a Islândia pelo placar de 2-0. As germânicas, a Alemanha indo aí muito bem nesta eliminatória para a Copa do Mundo de futebol feminino. Então, além dos amistosos, tendo também jogos oficiais. Jogos de hoje da Major League Soccer, tá aí na tela o campeonato de futebol dos Estados Unidos. Seattle contra o Kansas, o Montreal contra o New York Red Bulls e muitos outros jogos aí, né? O Los Angeles Galaxy faz clássico contra o Real Salt Lake, tem o Vancouver contra o San Jose, o Toronto contra o Los Angeles, Dallas contra o Houston, Columbus contra o New York e muito mais. No campeonato chinês teve gol brasileiro também, né?
Hebei e Xangai empataram em 1-1. O Guangzhou ganhou do Tianjin Teda por 2-0 e o Dalian ganhou do Shandong Luneng por 4-3. Foi o jogo da rodada, né? 4-3, um grande jogo com muitas alternativas e teve gol brasileiro, como não poderia deixar de ser. Foi no Guangzhou Azul. O Renatinho fez o gol do Tianjin Teda, sobre o Tianjin Teda, um dos 2 gols da vitória do Guangzhou Azul. Tá aí na tela para você, tá? Temos ainda aqui os destaques das informações, né? Aproveitar aí, falei dos gols brasileiros lá no Japão, falei do gol brasileiro no Campeonato Chinês. Tivemos disputa de pênaltis, meu amigo. Vietnã e Emirados Árabes nos Jogos Asiáticos. Emirados Árabes venceu nos pênaltis, 1-1 no tempo normal, 4-3 nos pênaltis. E vitória dos Emirados Árabes, que ficou com o bronze. Tivemos vitória do Japão, China, Coreia e outras modalidades esportivas. E no futebol, como eu já havia adiantado aí, vitória da Coreia do Sul sobre o Japão. Tempo normal, 0-0. Prorrogação começou, a Coreia já fez um gol, daí já fez logo o segundo, no segundo, ali no final do primeiro tempo, e no final do segundo tempo o Japão descontou. Classificação do brasileiro da Série A, tá aí, ó, São Paulo, Inter, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, América Mineiro e Fluminense. São os 10 primeiros colocados, o tricolor firme e forte na liderança do Brasileiro 2018, né? 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense, Santos, Vasco e Vitória são aqueles que estão ali fora da zona do rebaixamento, que hoje tem a Chapecoense, o Sport, o Ceará e o Paraná. O Paraná dificilmente consegue se manter, né? O Ceará também começa a se afastar ali da zona daqueles que estão fora da zona do rebaixamento. Na Série B, o Fortaleza segue líder, o CSA em segundo, o Avaí em terceiro, o Guarani é o quarto colocado. Depois 2 equipes de Goiás, o Atlético e o Goiás. Vila Nova depois em sétimo, né? 3 equipes. Ponte Preta em oitavo, Figueirense em nono e o Coritiba apenas a 10ª colocação e já com 24 jogos disputados. Na sequência, o Oeste de Itápolis, o Londrina, que ganhou bem ontem, dá uma escapada. CRB, São Bento, Juventude e Criciúma. Zona do rebaixamento hoje tem Paysandu, Brasil de Pelotas, Sampaio Correia e o Boa Esporte. Só o Boa Esporte não atuou ainda por esta rodada, né? Então, tá aí mais uma vez. Paysandu, Brasil de Pelotas, Sampaio Correia, todos com 24 pontos. E o Boa com 24 jogos e o Boa Esporte, que ainda não jogou a 24ª rodada, né? Então já começam a se distanciar também daqueles que estão fora da zona do rebaixamento, principalmente o Boa Esporte hoje 6 pontos atrás, né? E o Fortaleza mais líder do que nunca, são 9 pontos de vantagem para o 5º colocado, que é o Atlético Goianiense, e um jogo a menos do que ele, né? Tá certo que o Goiás ainda tem que jogar, pode chegar a 39, mas de qualquer maneira, né? Muitos pontos aí de vantagem sobre o primeiro fora do G4 da Série B, o Fortaleza de Rogério Ceni caminha firme e forte para conseguir o acesso para a primeira divisão no ano de 2019, enquanto que Paysandu, Brasil, Sampaio Correia e Boa Esporte vão brigar para não cair. Hoje tem Bragantino contra São Caetano, Novo Horizontino contra Mirassol, Olímpia contra Batatais e Desportivo Brasil contra Inter de Limeira. Jogos do campeonato da Copa Paulista e o Ferroviário contra Fortaleza pelo Fares Lopes, que é a Copa Ceará. Hoje também tem jogo aí, Atibaia contra a Juventus, também pela Copa Paulista e pelo Campeonato Português. Olha aí, o Sporting entra em campo, o Porto também, o Braga, o Chaves encara o Braga, o Sporting joga em casa contra o Belenenses e o Porto joga em casa, né? Então, tá aí os destaques também. Campeonato Português, amanhã tem ainda o Boa Vista fora de casa contra o Santa Clara, o Vitória de Guimarães contra o Tondela. Serão 5 partidas, né, amanhã. Destaque para o Benfica fora de casa contra o Nacional da Ilha da Madeira. Campeonato Paulista da 2ª Divisão, amanhã tem Francana contra o Flamengo de Guarulhos. Tem Campeonato Pernambucano da Série A2, eu sempre trago o destaque aqui, porque lá na Série A2 tem o Ibis, né? Tradicional Ibis, muitas vezes eleito aí o pior time do mundo, principalmente pela pífia campanha na década de 70, 80 ali. Campeonato Italiano, amanhã tem Atalanta contra o Cagliari, Chievo jogando contra o Empoli,
Tem Lazio contra Frosinone, Sampdoria contra Napoli e Sassuolo encarando o Genoa, além do Torino jogando contra o Spal, né? Tá aí na tela aí os jogos que nós teremos pelo italiano. Pelo campeonato inglês amanhã, o Arsenal fora de casa joga contra o Cardiff, o Burnley encara o Manchester United. Amanhã pode ser a saída, né? O final do Mourinho, dependendo do resultado. E a equipe do Watford joga contra o Tottenham, Fiorentina contra o Udinese. Já falei aqui também, se enfrentam pelo campeonato italiano. Temos ainda aqui os destaques. Campeonato francês amanhã tem Saint-Etienne contra o Angers, o Rennes contra o Bordeaux e o Monaco contra o Olympique de Marseille. Jogo interessante, né? O Manchester City vai vencendo o Newcastle pelo placar de 2-1 neste momento, né? Então tá aí, segue esse campeonato. Pelo campeonato espanhol amanhã, além de Barcelona e Huesca, tem Betis contra Sevilha, jogo interessante. O Alavés contra o Espanyol. E também teremos aí o Valência jogando fora de casa contra o Levante. São jogos aí que nós teremos por La Liga no dia de amanhã. Amanhã também tem campeonato argentino, destaque para Estudiantes contra Independiente, hein? É o jogo. E tem ainda Boca contra Vélez, né? Só jogaço. Pela Série C amanhã, primeiro jogo das semifinais, Cuiabá contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo que será disputado amanhã. Hoje tem o Operário da cidade de Ponta Grossa em campo, daqui a pouquinho os jogos de hoje. Amanhã, além de Chapecoense e Palmeiras, daqui a pouquinho os jogos do Brasileirão, tem campeonato alemão, RB Leipzig contra o Düsseldorf, o Schalke 04 enfrentando o Hertha Berlim, tem o Racing contra o Rosário, dia de clássicos amanhã no futebol argentino. Mas o assunto agora passa a ser no Brasileirão, porque além de Chapecoense e Palmeiras, amanhã Flamengo e Ceará jogam às 11 horas da manhã. Depois, mais tarde, tem Atlético Paranaense contra a Bahia. Tem o duelo de tricolores, né? O líder São Paulo contra o Fluminense. Tem o Sport contra o desesperado Paraná. E tem ainda o Cruzeiro contra o Inter de Porto Alegre. Jogos que serão disputados amanhã. Hoje, Taboão da Serra contra o Dax, Noroeste, o aniversariante do dia contra o Rio Claro, Red Bull Brasil contra o 15 de Piracicaba pela Copa Paulista, e o Floresta joga contra o Pacajós, pela Taça Fares Lopes, lá no Ceará. Além disso, nós teremos hoje ainda pela Copa Paulista, Nacional contra a Portuguesa, é derby da capital paulista, e o Taubaté jogando contra São Bernardo, além dos jogos que eu já havia falado aqui, inclusive do aniversariante do dia, o Noroeste, encarando o Rio Claro, bem como também o aniversariante do dia, o Corinthians entra em campo no dia de hoje, né? Campeonato Paulista da Segunda Divisão, hoje também Primavera contra Itararé, jogo interessante para o Itararé. Inter de Bebedouro contra Paulista de Jundiaí na Copa Espírito Santo, Linhares contra o Real Noroeste e São Mateus contra o Sport do Espírito Santo, jogos que serão disputados aí no dia de hoje, né? Também hoje tem Vitória contra América Mineiro, tem o Grêmio contra o Botafogo, tem o Vasco contra o Santos, jogo interessante, e o Corinthians aniversariante enfrentando o Galo Mineiro, enfrentando o Atlético Mineiro. Corinthians ainda cabisbaixo após a eliminação na Taça Libertadores da América e desfalque ainda do Fagner contundido. Pela Série B, o Avaí encara o Figueirense, o líder Fortaleza joga fora de casa contra o Goiás, que é o primeiro fora da zona de classificação para a Série A. Boa Esporte Lanterna contra o CSA. E pela Série C tem Bragantino contra Operário, né? Que campanha do Operário, garantido já na Série B do ano que vem. No Campeonato Italiano, ontem Milan 2, Roma 1. Tivemos ainda Água Santa 0, Santo André 2. Mesmo resultado, a Penapolense perdeu em casa para Votuporanguense por 2-0. Jogos da Copa Paulista. Milan e Roma, que vitória do Milan, né? Na abertura de mais uma rodada do Campeonato Italiano. No Campeonato Francês, o Lyon perdeu em casa para o Nice por 1-0. O Villarreal perdeu em casa para o Girona por 1-0 no Espanhol. Tivemos ainda Eibar 2, Real Sociedad 1. E ainda o Getafe 0-0 com o Valladolid. Jogos do Campeonato Espanhol no dia de ontem, né? Também ontem pela Série B, que goleada do Londrina 4-1 sobre o Atlético Goianiense. O Atlético brigando ali na parte de cima da tabela. Paysandu e Juventude, outro jogo com muitos gols, 3-3. Empate entre Ponte Preta e Vila Nova 1-1 e um golaço de falta do CRB. E a vitória por 2-1 sobre o Sampaio Corrêa.
um golaço, né? Uma falta perfeita. No campeonato alemão, o Hannover empatou com o Borussia Dortmund pelo placar de 0-0, único jogo disputado pelo campeonato alemão no dia de ontem, além de Argentino Júnior e Lanús, San Martín e Huracan, que estavam programados aí para ocorrer pelo campeonato argentino. Na quinta-feira nós tivemos Liga Europa, né? Apenas 2 jogos foram para a disputa dos pênaltis. Tivemos aí a vitória do Bordeaux, a vitória do Celtic, a vitória do Sevilha, o empate, né, do Burnley com o Olympiacos. Tivemos também pela Liga Europa, aliás, sorteio já botou cada jogão na fase de grupos, não na Liga Europa, né, mas na Liga dos Campeões. Então tá aí, estamos falando da Liga Europa, que é menos tradicional um pouco, né? Mas o Bordeaux venceu, o Burnley empatou, o FSB venceu o Rapid Viena, resultado surpreendente. O Genk fora de casa ganhou de 4-2, um empate entre o Spartak 1-1. Tivemos a vitória do Rosenborg fora de casa por 2-0. O Besiktas venceu por 3-0, 2 gols do brasileiro naturalizado português, o Pepe. O Malmo da Suécia ganhou de 2-0 do Midtjylland. O Apollon bateu o Basel por 1-0. E o jogão com muitos gols aí, né? O Cluj perdeu por 3-2. O Maccabi Tel Aviv ganhou também. O Karabag devolveu 3-0 no Sheriff. Tivemos ainda a derrota do Zenit 2-1. O Ludogorets aqui teve gol do Wanderson, teve gol, mais gols brasileiros, né, nesse jogo, 4-0 a goleada. O Red Bull Leipzig venceu por 3-2. Ainda na Liga Europa, tivemos o Copenhague ganhando nos pênaltis, eliminando a Atalanta, resultado interessante. Tivemos 3-0, aqui deu fácil também, e tivemos Rangers empatando em 1-1 e o Astana eliminando o Apoel nos pênaltis, prorrogação 2-1. Então tá aí os destaques, né? Na Libertadores, Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, jogo polêmico, mas o Palmeiras avançou. O Boca eliminou o Libertad e vai jogar contra o Cruzeiro. No Brasileiro Sub-20, Flamengo 3, Vasco 2, né? Boca e Cruzeiro, que jogaço na próxima fase da Taça Libertadores da América. O Palmeiras vai pegar o Colo-Colo. Benfica 4-1 no Paocá, PSV 3-0 e o Red Bull Salzburg 2-2 com a Estrela Vermelha. Jogos aqui sim da Liga dos Campeões. Na Copa Rio, Friburguense venceu a Portuguesa Carioca pelo placar de 3-0. Tivemos ainda pela Copa Rio a vitória do Americano, vitória do Audax do Rio e da Friburguense sobre a Portuguesa Carioca. Na Copa Paulista, a Portuguesa de São Paulo, né, a tradicional e quase falida Portuguesa, ganhou de Taboão da Serra pelo placar de 1-0. Temos ainda aqui resultados e informações também, aproveitar e trazer os destaques aqui do Brasileiro Sub-20. Vitória do Corinthians sobre o Inter por 2-0, o Palmeiras ganhou do Vitória por 2-0, Coritiba 2, Fluminense 1. Falando na base aí, realmente a base do Verê muito forte e a equipe joga pela 3ª divisão neste final de semana no estádio Vila do Mar. No Brasileiro, jogo atrasado, Bahia 2-0 no Ceará, Atlético Paranaense 1-0 no Vasco. Na Libertadores, na quarta, Flamengo venceu o Cruzeiro, mas não levou, vaga com o Cruzeiro. Corinthians venceu o Colo-Colo, mas não levou. E o Racing, que queria a exclusão do River Plate por utilização de jogador irregular, perdeu de 3-0 e perdeu também a vaga. Jogos de hoje aí, né? Campeonato inglês, teve gol do brasileiro Roberto Firmino, né? E lambança do goleiro Alisson, né? E tá aí os resultados aí, ó, 2-2 do Brighton com Fulham, 1-1 do Everton, o Crystal Palace perdeu para o Southampton e o West Ham perdeu para o Wolverhampton. Chelsea ganhou do Bournemouth, segue 100%. O Liverpool venceu com os gols do Mané e do Firmino e a lambança deu um gol para o Leicester, lambança do goleiro Alisson, segundo goleiro mais caro da história do futebol. Manchester City segue vencendo o Newcastle pelo placar de 2-1. O jogo já está no finalzinho, caminhando já aí para os 45 minutos e mais os acréscimos apenas. Aí os jogos do campeonato francês de hoje, Reims contra o Montpellier, o Guingamp contra o Toulouse, o Strasbourg contra o Nantes, e teve gol brasileiro, teve gol do Neymar, e ele fazendo chororô para a torcida, né? A torcida do Nimes chamando ele de chorão, ele fez o gol e foi chorar lá perto da torcida. Vitória do PSG sobre o Nimes. Dijon e Caen estão jogando, Angers e Lille também já estão em campo aí, isto pelo campeonato francês. Daqui a pouquinho começa Real Madrid e Leganés, isto é pelo campeonato espanhol, é claro, né? Real Madrid
sobrevivendo por enquanto sem Cristiano Ronaldo. Rayo Vallecano e Atlético Bilbao foi adiado. Celta e Atlético de Madrid já no finalzinho, já terminando o jogo no segundo tempo. São Lourenço e River Plate, jogo agendado para hoje pelo Campeonato Argentino. Bola rolando também no Campeonato Turco, no Campeonato Russo, no Campeonato Chinês já trouxe os resultados, Campeonato Holandês e Campeonato Belga. Tadieres contra Godoy Cruz, Banfield contra Patronato, Defensa e Justiça contra o Belgrano. Está terminando esse jogo do Campeonato Argentino. Nuremberg e Mainz empataram em 1-1 pelo Campeonato Alemão. Augsburg e Mönchengladbach empataram em 1-1. O Wolfsburg bateu o Leverkusen por 3-1. Hoffenheim ganhou do Freiburg também por 3-1. Werder Bremen 2, Eintracht Frankfurt 1. Stuttgart e Bayern de Munique. O jogo está terminando, o jogo ainda em andamento, isto pela Bundesliga, o campeonato alemão. Bragantino e Operário, já havia falado, mas é importante destacar, né? O Operário que melhor representa o futebol paranaense hoje, independente de tamanho de torcida, mas em termos de títulos, atual campeão da Série D, já conseguiu o acesso para a Série B, está na semifinal da Série C. São grandes campanhas nos últimos anos da equipe do Operário da cidade de Ponta Grossa. Mais uma vez aí na tela os jogos do Brasileiro da Série B: Boa Esporte contra o CSA, o Goiás contra o Fortaleza e o Avaí contra o Figueirense. Será que o Fortaleza vai abrir vantagem na liderança? Será que o Boa Esporte consegue respirar mesmo estando segurando a lanterna? São respostas para hoje, logo mais. Hoje também tem Brasileirão da Série A, daqui a pouquinho Grêmio e Botafogo, e vitória contra o América Mineiro. Às 7 da noite, Vasco contra o Santos, e às 9 da noite, o Corinthians contra o Galo, né? Então, duelos interessantes aí, tanto quem está na parte de cima, quem está na parte de baixo e quem está querendo se aproximar da parte de cima da tabela. Paulista Sub-20 da segunda divisão, destaque aqui para o Itararé contra o Jabaquara, fora de casa, daqui a pouquinho. E o Elo Sport também daqui a pouquinho contra o Mauaense. Jogos deste dia 1º de setembro, começando aí às 3 horas da tarde. Temos ainda aqui os destaques que a Santa Cruzense recebe a Assisense. Jogo também do Paulista Sub-20 da segunda divisão. Vossen contra o Tupã e o Grêmio Prudente contra o Fernandópolis. Paulista Sub-20 da segunda divisão. E na primeira divisão, tem jogo também? Tem jogo também no dia de hoje, né? Paulista Sub-20 da segunda divisão. Corinthians encara Inter de Limeira, Palmeiras contra Matonense, Guarani contra o Ituano, aqui é clássico, né? E Rio Preto contra o Santo André. Alguns dos jogos do Paulista Sub-20 da primeira divisão, né? Paulista Sub-20 da primeira divisão também tendo o seu andamento, além de São Paulo e Ferroviário, e o Marília contra o 15 de Piracicaba, o Capivariano contra o Água Santa, União Barbarense contra a Portuguesa. Sempre que eu falo de categorias de base, eu lembro que o Uniãozinho está no Sub-15 junto com o Verê, e no Sub-17 só a equipe de Verê aqui do sudoeste do Paraná. Ainda jogos aí na tela para vocês também, Sub-17, Sub-15, né, do Paulista. Muita bola rolando no dia de hoje, né, nas categorias de base no futebol paulista, e a gente trazendo aí tudo tintim por tintim, tá na tela aí pra você, né? No Sub-17, ó, o Santos ganhou do moleque travesso Juventus pelo placar de 3-1, Noroeste, aniversariante perdeu para o Amparo, mas é no Sub-17 e não tem problema, né? Mas perder no dia do aniversário do time não é bom. O Amparo venceu o Noroeste. Provavelmente esse jogo tenha sido lá no Alfredo de Castilho, em Bauru. Palmeiras ganhou do Red Bull Brasil por 3-2, vitória do Desportivo Brasil, goleada do Corinthians sobre o Brasilis 4-0 e empate em 2-2 entre Novo Horizontino e Comercial. Ainda pelo Paulista Sub-17, nós tivemos na manhã deste sábado a vitória da Ponte sobre o Flamengo de Guarulhos. São Bernardo também venceu, União Barbarense também venceu e o São Caetano goleou o Taubaté pelo placar de 4-0, o jogo com o mando do Taubaté, mas deu melhor para o Azulão, para a equipe do São Caetano. 15 Piracicaba goleou a Ferroviária e a Portuguesa Santista ganhou do Ituano. Ainda há mais jogos aí, há mais resultados aí, como a derrota do Guarani para o Mirassol, tudo ainda no Sub-17 da primeira divisão, né? Não tem Sub-17 da segunda divisão, então é só Sub-17, né? Não vamos querer inventar aqui.
Tá aí o São Paulo goleando o São Bernardo por 8-1, isso no Sub-17. No Sub-15, o Santos bateu o Grêmio Osasco por 2-0, a Ponte ganhou do Noroeste por 2-0. Ninguém respeitando o aniversariante, né? Pobre do Norusca, nem no Sub-17, nem no Sub-15. O Palmeiras ganhou do Ituano 2-0, o Corinthians ganhou do Brasilis 3-0, Ferroviária e Amparo ficaram aí no empate, né? Então tá aí, terminou o jogo do Manchester City 2-1. 2-1 para o Manchester City, o Manchester saiu na frente, o Newcastle empatou, o Manchester City fez o segundo. Ainda no Paulista Sub-15, o Grêmio Prudente perdeu, Portuguesa Santista empatou com o Red Bull Brasil, o Guarani ganhou do Moleque Travesso Juventus e o Guarulhos ganhou do Batatais fora de casa, né? Então tá aí os resultados também destes jogos, a vitória do Guarani e tudo mais. O Audax empatou com o 15 Piracicaba, o Novo Horizontino perdeu para o Mauaense, São Bernardo ganhou do Rio Claro e o Botafogo empatou com o Desportivo Brasil. Foram os jogos do Campeonato Paulista Sub-15 e esses todos já encerrados. Paulista de Futebol Feminino também tem jogo. São José contra o Rio Preto, um único jogo. Faltou dizer que o São Paulo goleou o Linense 4-0 pelo Paulista Sub-15 e o Oswaldo Cruz bateu a equipe do Mirassol. Tá aí os destaques. Lembrando que eu sempre trago aqui informações baseadas no placar Futebol Interior, placar GE e as demais fontes aí, Jornal do Beltrão, RBJ, PP News, Expresso Piraju, Facebook, Instagram do pessoal e tudo mais. Temos aqui mais informações, né? Hoje tem Paranaense de Futsal Feminino com 2 jogos. E na Série Prata, Siqueira Campos contra Maringá, já está praticamente todo definido. Última rodada, 3 equipes brigando por uma vaga. Então vai ser de arrepiar essa última rodada. Tem Clássico do Sudoeste, as 2 equipes já classificadas. Em Ampere, o Ampere enfrenta o Cressol Vermelho, o Galo 2 Vizinhos Futsal. Grande jogo. Cressol Vermelho, o Galo 2 Vizinhos disparado na liderança. Campeonato Estadual, Sub-11 Taquarituba 2, Fartura 0, Sub-13 Taquarituba 3-0. Havia trazido a foto do pessoal do Sub-13, agora a foto da galerinha do Sub-11, né? Lá no Instagram do Esporte Itaquá, o Carlos Alberto Castilho, que hoje mais do que nunca vai torcer pela equipe do Pitanga. Hoje tem Liga Nacional de Futsal, tem Marreco contra Atlântico Erechim. Na hora os ingressos custarão R$30, em jogo com início previsto às 8h15. O Atlântico tem os 2 principais artilheiros da Liga Nacional neste ano de 2018 até aqui, e o Marreco em busca de reabilitação, de recuperação, em busca de melhores resultados, contando com o apoio da torcida. Na Série Bronze, hoje o Norte estreia na segunda fase em casa. Perdeu fora de casa 3-0 Nova Santa Rosa e hoje joga contra a Faxinal, 8h30 da noite no ginásio Sarará. Esperamos que a chuva não tenha atrapalhado, porque choveu granizo, furou o telhado tanto do Sarará como do Arrudão. A gente espera que nada atrapalhe, mas enfim, se a tabela for mantida, o Norte Futsal, que vai fazer um jantar premiado no dia 6 de setembro, né? Então tá aí a premiação, a cartela já sendo vendida, então vai ter o jantar premiado do Norte Futsal. Quem quiser mais informações, só procurar a galera do Norte Futsal e vai ter todos os destaques, né? Falei que hoje aniversário da minha irmã, né? Pessoal que nasceu em setembro, tem aí uma mensagem. Pessoas que têm beleza na alma, flores no coração, sentimentos intensos, sonhos além da conta, vontade própria, sede de fazer o bem. Rega o jardim próprio e está sempre disposto a ajudar alguém. Pessoas que nasceram em setembro, os nossos parabéns. Final de jogo pela Liga, Pato 3, Umuarama 1, grande vitória, o Pato na parte de cima da tabela da Liga Nacional, hein? Tá demais o Pato Branco. No Paranaense da Chave Ouro, retirei do Instagram do Pato Futsal também, tá aí, ó. Marechal Cândido Rondon lidera, Pato em segundo, Marreco em terceiro, Cascavel em quarto, Foz em quinto, Campo Mourão em sexto. Depois aparece o Umuarama e a equipe de Palmas que também joga neste final de semana, né? Então, muitos jogos aí pelo Paranaense da Chave Ouro neste sabadão, Futsal Paraná. Falei do Taquá, né? O Taquá vai torcer para o Pitanga contra o Ponta Grossa hoje. Ponta Grossa em busca da classificação, não vai ser fácil. Pitanga, jogo entrada gratuita, né? Ali em Ponta Grossa, para Ponta Grossa versus Pitanga pela Série Prata. Então, aqui em Beltrão hoje tem Série Bronze e tem Liga Nacional. E no Paraná todo
Tem Série Ouro, Série Prata e Série Bronze. Falei do Palmas, Palmas contra Toledo hoje. Jogo hoje às 8h30 da noite, lá na mando do Toledo, né? Então Toledo contra Palmas. Uma chance de Palmas conseguir aí pelo menos tirar o saldo negativo. O Toledo não vem bem na competição. Jaraguá e Marechal Cândido Rondon jogam pela Liga Nacional. Marreco contra Atlântico Erechim também. Jogos da Liga Nacional. Jogos do dia desta 16ª rodada. E aí todos os jogos que nós teremos pela Série Bronze, né? Com destaque, claro, para Norte contra Faxinal e Chopinzinho jogando fora de casa. São as equipes aqui do Sudoeste. A gente deseja um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Até mais, galera. Tchau!